vamos falar sobre acidentes que você pode evitar em casa, principalmente com o seu filho pequeno. O doutor Marcelo Rebichete está com a gente, bem-vindo. Como Obrigado, vai? Tudo bem? Obrigado, Katia. E a gente não se dá conta muitas vezes, né, que esses acidentes acontecem, infelizmente, com uma frequência muito grande, né? Na verdade, tem acontecido cada vez mais, né? Essa incidência aumenta vertiginosamente. Por quê? Primeiro porque a gente trabalha demais, a gente acaba deixando as crianças sozinhas. Então, assim, o acidente, a gente só percebe uma coisa que a gente sempre gosta de falar, que ele é sempre previsível. Quando vocês veem uma criança, por exemplo, você deixar no berço, fala, ela não vai cair. Quando você acha que pode acontecer, gente, cuidado, porque assim, vai acontecer. E é legal porque hoje a gente tem milhões de maneiras de você tentar prevenir. Os acidentes vão acontecer, né, Katia? Você tem filho, eu também tenho. Inclusive, um beijo pro meu filho Bruninho, que tá com o braço quebrado, um acidente na escola. Ô, Bruninho, olha aí, viu? Acidentes acontecem até com filho de pediatra, Mas também tava correndo na escola, batendo, pega-pega. Mas assim, poderia ter caído de algum lugar. Então ele não caiu. Ele caiu numa correria. Mas às vezes, em casa, a fratura, a queda, a queimadura é muito mais séria, né? O perigo sempre está na casa de vocês, na grande maioria. E olha, doutor Marcelo Rebichete foi até a casa da Flávia, que tem a Laís de só 4 meses, para ver se de fato a casa está preparada para a Laís, que daqui a pouco começa a engatinhar. Vamos ver? Olha lá. Olá, começa o nosso quadro Vida de Mãe. E o assunto hoje vai ser segurança. Meu nome é Marcelo Rebichete, sou pediatra do quadro e a gente veio na casa da Flávia conhecer a filhinha dela de 4 meses, a Laís. Esse é o local que a Laís normalmente fica, Flávia? Sim. Então, tá bom. Olha a quantidade de coisa que a gente tem nessa sala. Primeira coisa, o rack. Quando o rack é muito baixo, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque vocês colocam um monte de coisa em cima do rack. Então você imagina a Laís hoje ficando de pé, levando as coisas para ela. Tá? Então, tudo que tiver ao alcance de uma criança, tudo que tiver ao alcance, não pode ser de vidro, não pode machucar nada que quebre. Vocês têm que ficar muito atentos a esse tipo de ponta. Então você que está perguntando para a Laís e o pessoal em casa que está agora preocupado, sempre que a gente for fazer mesa, rack, qualquer coisa na casa, tentar sair dessas pontas que sejam pontiagudas e sempre fazer o que a gente chama no formato em moeda. E se ela bater o rostinho aqui, ela abre um supercílio, ela pode se machucar. Se a gente descer aqui, a gente vai ver que tem mais coisa que é problemática para ela. Gavetas de fácil acesso, onde ela consegue abrir. Qual que é o risco da gaveta? Primeiro, que ela pode prender o dedo e acontecer algum acidente. Segundo, que essas gavetas hoje, a grande maioria não tem trava, então isso pode cair para ela. E se a gente vê dentro da gaveta, tem um monte de coisa, tem pilha, tem cabo, ou seja, é muito fácil o acesso para ela. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente volta para o rack aqui, a gente tem um dos grandes vilões das casas de hoje em dia, que são os controles remotos. Então o controle remoto é extremamente perigoso. E hoje a gente tem na casa, casas com 3, 4 controles remotos. Qual que é o problema do controle remoto? Está atrás. O problema do controle remoto chama-se pilha. E esse é um controle remoto que já tem uma normativa nova da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é não ter a tampa solta. Então a gente tem aqui essa tampa presa exatamente para as crianças não colocarem na boca, mas ela tem acesso à pilha. Então criança que pega a pilha, põe na boca, engole a pilha. E ela pode morrer sufocada por causa disso. Nossa. Então controle remoto, quando você usa o controle remoto, realmente não é para deixar de usar o controle remoto, mas a gente sempre pede para colocar em cima da televisão, onde ela não vai ter acesso. A Flávia está carregando aqui um notebook. Olha que risco. Ela vem engatinhando e ela puxa o notebook. Então, esse é o vilão, os cabos, tá? O cabo, ela pode puxar, levar para ela pode tirar o cabo, colocar na boca e levar um choque, e ela pode colocar no pescoço e se enforcar. Então, a gente deve tomar muito cuidado com o cabo, com os aparelhos eletrônicos. E se a gente seguir também aqui, a gente vê que tem mais um problema. A Flávia tem escondido aqui, mas não está tão escondido, uma portinha. Criança, gente, tudo é novidade para ela, ela vai explorar os ambientes. E de repente ela vê uma portinhola dessa aberta, ela vai querer saber o que é aqui. Ela prende o dedo e ela abre. Ela abre, a gente tem um monte de tomada lá dentro. Porque a tomada até está bem escondida, se a portinha tivesse escondida com alguma trava. Tinha que ter uma trava. Tá? E olha aqui, a gente abre a portinha e olha quem está segurando a portinha. O violão. O violão. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem um outro vilão das casas que é muito comum, o famoso barzinho, né? Olha o que eu vou mostrar para vocês que eu vi aqui. Olha como é difícil abrir a porta. Isso aqui, ó. Dificuldade zero.
olha quem tá lá dentro. Olha a quantidade de copo que a Laís pode brincar. Olha a quantidade de copo, tá? Então, vidro pra cá, ela, além de poder prender o dedinho, né, Flávia? É um perigo, esse móvel vai ter que sair. Vidro pra lá, tá? E aí a gente tem um outro problema aqui. Se ela não quiser brincar com isso aqui, ela pode subir, usar como degrau. Exatamente. E chegar perto, escalar, e chegar perto de porta-retrato de vidro, vaso de cristal e bebida alcoólica. Então, aqui a gente tem alguns problemas. Temos vidro, temos cristal aqui, que é um perigo para as crianças. Ela pode subir aqui e ingerir bebida alcoólica e fazer uma intoxicação que a gente chama exógena. Então, bar com criança é proibido. Vamos lá então, Marcelo. A cozinha acho que tem bastante coisa. Ó, quando a gente chega na cozinha, quem que a gente vê? Ração de cachorro. E aí a gente vai ter uma menina engatinhando, que ela vai chegar para beber a água do cachorro e para comer a ração do cachorro. Então vai ter um momento que a cachorra vai comer, o que você vai fazer? Você fecha a porta e a Laís não entra de jeito nenhum. Se a gente seguir aqui na cozinha, a gente tem uma coisa que é legal, a gente tem uma cozinha como se fosse um formato americano, com cadeiras soltas. Então, de novo, dona Flávia, olha aqui, ó. Imagina ela subindo aqui. Vira em cima dela. Batendo a cabeça no chão e em cima dela. Então, é uma coisa que a gente pede para vocês não usarem. Fogão. O fogão, ele é vilão. Quantos casos vocês em casa já ouviram das crianças que se queimaram em fogão e forno, tá? Então, imagina você esqueceu a porta aberta, de repente vem o baixinho gatinhando e coloca a mão. As panelas nunca devem ficar nas bocas da frente. O ideal é que a gente põe as panelas sempre nas bocas de trás e sempre com cuidado de colocar os cabos virados para dentro. Uma coisa que você pode fazer é comprar aqueles portãozinhos de cachorro, mesmo que a pessoa não tenha cachorro, coloca o portãozinho que a criança fica fechada e ela não consegue passar por aquilo. Bom, Flávia, aqui você está de parabéns porque a gente vê todos os produtos de limpeza guardados que ela num local alto onde ela não chega, então é isso que a gente quer. E é importante que a gente mostre para todo mundo, ó, tudo preso, bonitinho e tudo no frasco original. Então a gente pede para vocês em casa para sempre guardar os produtos de limpeza nos frascos originais, porque se a criança ingerir alguma coisa, a primeira coisa que você vai ligar é para o Ceatox, que é o centro de intoxicação, que eles vão passar as orientações do que fazer, mas eles vão pedir para vocês lerem um rótulo. Então guarde o rótulo original, guarde o frasco original e nunca coloque produto de limpeza, nunca em frascos de bebida. Para finalizar, a gente subiu, a gente tá num sobrado, a Laís foi descansar, porque ela estava muito cansada, então ela tá no bercinho dormindo. E pra gente subir, quem tá aqui? A escada. Então a gente tem uma escada com uma neném que daqui a pouco começa a engatinhar. E ela não vai conseguir subir a escada, mas ela vai descer a escada. Vai se arrastar. Vai se arrastar. E os acidentes podem acontecer. Em especial, a casa da Flávia tem uma porta que estava aberta, que ela vai poder deixar fechada, mas que não é ideal. É uma porta muito pesada, é uma porta de vidro. Então, o que a gente pede para vocês? O acesso, Flávia, a essa escada tem que ser completamente proibido. Então, de novo, aquele portãozinho de cachorro que a gente falou lá na cozinha, ele funciona super bem aqui. Só tem que ficar atento, porque todo mundo na casa tem que ser orientado com esse portãozinho. Então, passou, fechou. Era uma casa muito engraçada. Olha quem tá no banheiro aqui. A Flávia provavelmente estava se preparando para receber a gente. E a gente vê aqui o secador. Então o secador, como a gente falou lá embaixo, ele tem alguns problemas, o cabo, olha o cabo. Então ele solto, lá vem a Laís engateando e puxa o secador. Então usou o secador, você desconecta da parede, você enrola o cabo, ou você guarda na gaveta, algum lugar que tem que ficar, ou então em um lugar longe, mas sempre com o cabo enrolado em um local que ela não vai ter acesso. Então portas de banheiro sempre fechado quando vocês têm filhos pequenos. Vocês vão achar no mercado travas para você colocar nessa tampa. Tem uma trava que funciona basicamente assim, então na hora que ela tenta abrir a tampa ela não consegue. Mas de novo é um local que a gente pede para as crianças não terem acesso por causa disso, por causa disso, por causa do box. Então também é um local que ele é tão ou mais às vezes perigoso do que a própria cozinha. Então sem acesso para baixinho aqui. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali.
era feita com muito esmero. Bom, andando na casa da Flávia, a gente conseguiu ver uma coisa muito positiva. Flávia, parabéns. A tua casa inteira tem grade. Então, a partir do momento que tem um bebê ou uma criança em casa, ou as casas ou apartamentos têm que ter grade de proteção, ou para quem não quer colocar grade, usar a rede de proteção. Mas a janela é um perigo, então toda casa, todo apartamento com grades ou com rede de proteção. Parabéns, Flávia. Obrigada. Como a gente viu aqui na casa da Flávia com a Laís, tem um monte de armadilha. O importante é vocês saberem que uma casa tem que ser projetada nesse começo para criança. Então a gente sempre fala nos consultórios, a gente quer que vocês entendam que a segurança é a prioridade da criança, decoração e beleza fica em segundo plano. Então veja a sua casa, veja o que tem de problema e tente arrumar igual a gente fez aqui com a Flávia cuidando da Laís. A segurança das crianças é a prioridade da gente. Quero agradecer o quadro Vida de Mãe por essa oportunidade, ao Dr. Marcelo Rebicheide por todas as dicas, pelo carinho com a gente. E com certeza agora eu vou adequar minha casa para que a Laís tenha mais segurança e que eu não passe certos sustos e tenha surpresas desagradáveis. Obrigada. Que bonitinha a Laís. Agora, deixa eu falar o seguinte para a Flávia. Flávia, não é que você está completamente errada. O doutor Marcelo Rebicheide disse muito bem. A maioria das casas são desse jeito. Por isso que a gente tem que aprender para a gente adaptar a casa para a chegada de uma criança. É um aprendizado de verdade. Assim como a gente tem que aprender, já vou com o doutor Marcelo de novo. Voltando ao doutor Marcelo Rebicheide, pensando na casa da Flávia, hoje em dia a gente tem uma variedade tão grande de produtos que ajudam a ter mais segurança em casa, né? Previnem, não proíbem, né? Então aqui a gente trouxe algumas coisas até o pessoal ver, Katia, vamos lá. Então, por exemplo, a casa da Flávia, ela tinha aqueles móveis que tinham as pontas onde você não vai refazer a casa inteira. A maioria das casas tem, né? Não vai refazer a casa inteira. Para você que vai fazer uma casa nova, é importante que assim, a gente sempre pede para o canto ser arredondado, ser em forma de moeda. Se você não tem o canto arredondado, você pode colocar a cantoneira. Tá? Mas o que acontece? Essa cantoneira, Katia, ela é presa, ela é fixa, com uma fita. Aqui ela só está encaixadinha, mas em casa a gente prende bem. Que assim, dependendo da criança, em 3 minutos ela tira, então tem que ficar de olho. Também tem a cantoneira para o móvel todo, vocês podem hoje colocar... A gente coloca ao redor. Ao redor. Tá ao redor. Do mesmo jeitinho para proteger. Gente, parece exagero, mas não é, hein? E o que vale sempre a pena falar é o que? Que sempre vale a pena falar que assim, apesar das coisas acontecendo, da gente ter a proteção, sempre um adulto junto. Então o adulto tem que ficar junto, não é porque isso vai, não, então deixa a criança sozinha na sala. Já que eu vou deixar a casa já segura, eu deixo a criança e vou para outro cômodo. Aqui tem uma novidade que chegou no Brasil agora, que é o protetor. Isso é o protetor por fogão. Então a criança entra, quando ela tenta bater a mão para pegar... Você coloca na frente, a gente tem a fotinho. Olha lá que legal. Ela não consegue, mas só tem que tomar cuidado com uma coisa, que eu falei no VT, né? A cozinha é um mar de acidentes. Então, aqui a gente tá vendo que ela não chega no fogão, mas ela pega o forno. Se o forno estiver quente, criança na cozinha nunca. Então, criança, na verdade, cozinha não tem que entrar nunca criança nunca na cozinha. Faca na cozinha, tanta coisa. Tem tanta coisa. E sabe o que acontece? Sabe o que a gente, às vezes, os pais pegarem? A criança não quer comer. Então o pai pega e fica batendo a panela. Bate a panela. E a criança vai e come. E aí, de repente, essa criança está na casa dela, ela vem em cima do fogão o brinquedo dela, a tampa da panela. Porque ela associa que a tampa, se o pai brinca, é brinquedo, né? Quer brincar com alguma coisa com o seu filho, coloque sempre um tapoeiro. Porque o tapoeiro fica fácil, não machuca. Então, cuidado com o que a gente mostra para as crianças. Aqui a gente tem, isso aqui é importante, porque às vezes as pessoas em casa falam assim, mas para que eu vou precisar de um cadeirão? Põe a criança sentadinha, fica mais fácil. Isso aqui é tão protegido, porque tem cintinho e tudo, o cadeirão é prático, o cadeirão é seguro e você está dando educação ao teu filho que ele tem que sentar à mesa de uma forma adequada igual a todo mundo. Junto com os outros, Junto com os outros. Família. Então hoje a gente tem o cadeirão é assim, existem várias normas do cadeirão, mas o que a gente quer passar de grosso modo para todo mundo entender, que hoje o cadeirão ou ele tem que ser fixo, ou ele pode ter rodízio, que são essas rodinhas. Mas olha como esse aqui é firme. Por quê, Katia? Porque hoje a norma é que só tenha rodízio na parte de trás. E que se tiver rodízio, ele é obrigatório a trava dele. Trava. Tá? Isso é importante.
E outra coisa importante, quando os pais foram testar, é o quê? Pegar onde que a criança se machuca muito. Ela sobe aqui e ela leva o cadeirão. Então fazer o teste. Hoje o cadeirão, ele não pode ter esse jogo onde a criança... É isso aqui, ele é travado. Mas esse aqui vira. ainda tem o cintinho de segurança. Quer dizer, a criança não vai sair daqui, não vai conseguir sair. Não, mas imagina aquela criança que está na sala, de repente ela vem brincar e ela puxa o cadeirão. Ah, o irmãozinho. Esse cadeirão está adequado. E o cinto que você falou, que é uma coisa muito importante, este é o cinto padrão de segurança. É o cinto de 5 pontos. Tá? Então, só para vocês terem ideia de como a gente está preparado hoje para essas crianças, Kátia, cinto de 5 pontos é cinto de Fórmula 1, de carro de Fórmula 1. E não é um exagero não, viu? Não Porque é. você fala assim, ai, mas eu vou ficar, para que eu vou colocar o cintinho? Meu filho não gosta do cintinho. No que você vira para pegar um pouquinho mais de, ou a frutinha ou qualquer coisa, já é um tempo suficiente para a criança pular. E acho que até vale uma ressalva aqui, que normalmente os pais são muito preguiçosos, né? Eu também sou pai, eu sei que a gente tem preguiça, é uma coisa muito rápida. O acidente não requer tempo. Às vezes segundos, né? Então, independente da idade, se for carrinho, se for bebê conforto ou se for cadeirão, sempre preso no cinto. Aqui a gente tem essa banheirinha. É uma forma muito mais segura também de dar banho no bebê, né? Se os pais respeitarem o peso da criança. Ah, sim, não adianta colocar uma criança de 4 anos para tomar banho. Normalmente, né? A gente abre aqui, ó. Aqui, ó. Normalmente a gente vê que essas banheiras em torno de 13 a 15 quilos de criança, tá? A gente pode usar essa banheira, na verdade, em 2 momentos. Como banheira, que é aqui, tá? E essa banheira já é o modelo novo. Então, não sei se vocês lembram, um dia a gente mostrou aqui a banheira era dura. E agora a banheira, ela já para moldar na criança. Mas isso também não quer dizer que a gente pode deixar a criança, mas já senta, vou deixar sentadinho aqui para pegar a roupinha, né? Não, e lembrar, que a gente estava falando aqui em off, que crianças de até 3 anos com 20 centímetros de água, ou seja, é um volume pequeno, mas muito pequeno. Por exemplo, o teu lugar, a tua privada tem isso, eles podem se afogar. Olha, quantas crianças infelizmente já morreram se afogando num balde com tantinho assim de água. Por isso que não tinha na Casa Flávia, Flávia, parabéns mais uma vez, mas na área de serviço, além dos produtos de limpeza estarem altos, o balde tem que estar alto. Então você pode deixar de molho a tua roupa, não tem problema, mas sempre acima da criança. Essa banheirinha é legal que tem o trocador. Sim. Mas roupinha a gente já separa antes e nada de deixar a criança sozinha aqui, né? Então, tem que separar antes e aqui acontece muito acidente, Kátia. Por quê? Porque às vezes a criança não consegue mais tomar banho porque ela tem mais do que os 14, 15 quilos e os pais continuam usando aqui. Então esses 15 quilos, eles são padrão tanto para o banho da criança quanto para a troca da criança. Isso não é frescura, gente, isso é segurança. Segurança. Tá? Isso é importante, é bacana, esse modelo novo é bacana da gente ver também. É perfeito, mas tem que seguir direitinho a indicação do fabricante de absolutamente tudo que a gente tem em casa, hoje tem fabricante, dependendo do teu produto, por exemplo, o berço que a gente vai ver aqui, o berço ele já tem o selo do Inmetro. Então, provavelmente a gente quer que tudo que a gente está vendo aqui daqui a pouco tenha essa segmentação do Inmetro. A gente ainda não tem isso, a gente já tem os berços, mas aí vai o bom senso. Então, outra coisa importante que a gente viu lá, não tem borda, né? Então, você vê que não tem ponta, a mesma coisa que no cadeirão. Então, ir atrás de o que é para criança, marcas boas, marcas conhecidas, às vezes realmente o valor é um pouco caro por isso. Às vezes é um pouco mais caro, Katia, realmente às vezes é um pouco mais caro, mas você vai atrás de segurança. Pois é. Volto pra gente falar do bercinho e também do carrinho, que é outro item importante. Olha, se você tiver alguma pergunta a fazer, pode, hein? mulheres@tvgazeta.com.br. Mas voltando ao Dr. Marcelo Rebicheide, aqui a gente tem o bercinho. E esse berço é legal porque muitas vezes as pessoas deixam os filhos com a avó, com alguém que cuida, e carrega, você fecha ele e carrega, né, pra onde você quer. Inclusive é o berço que tem na casa da minha mãe. Esse é ótimo. É ele que tá com a minha mãe. O que acontece? O berço, independente, esse é um berço de transporte, né, o de viagem que a gente chama o berço de transporte, Katia. O berço padrão, ele já tem que ter o selo do Inmetro. Então esse berço aqui, se a gente for ver, existem 2 estágios. Esse primeiro estágio, que é pro bebê recém-nascido até os 3 meses, ele obrigatoriamente tem que ter 30 centímetros. Mas eu só posso deixar o bebê neste primeiro espaço até qual idade? Até os 3, 4 meses, depende do tamanho da criança, mas não mais do que isso. Depois a criança começa a querer descobrir o mundo, Sim, né? ela começa a querer sentar e ela não vai conseguir sentar sozinha, mas se ela apoiar, ela consegue. Por isso que existe um segundo estágio, que se a gente tirar aqui, a gente consegue ver que existe um segundo estágio. Mais lá embaixo. Mais lá embaixo. Que é por segurança. Que muita gente acaba não colocando. Aqui, ó. Muita gente acaba não colocando, por quê? Porque é difícil de colocar. Mas é difícil de colocar, mas também é difícil de sair. Pois é. Então o berço é bacana também. Aqui o carrinho, ó. Carrinho é outro item de segurança que a gente tem que ficar atento também quanto ao tamanho da criança, né? Sim. Existem vários tipos de carrinho. Existe o carrinho padrão, que é esse. Existe o guarda-chuva, que normalmente o pessoal compra o guarda-chuva porque ele é mais leve. Mas carrinho guarda-chuva, ele só é liberado a partir dos 6 meses.
O carrinho você vai ter que ver algumas coisas de proteção. Basicamente a gente vai atrás também. Então se vocês forem ver o cinto de segurança. E aqui é muito comum, Kátia, os pais não deixam essas crianças presas quando eles estão dormindo. Mas a criança, no que acorda, acaba escorregando, se arrebentando no chão. E esse berço em especial ele tem uma coisa que a gente como pediatra gosta. Os berços mais antigos, existe uma barra de proteção aqui, que esse não tem. Então muito pai não colocava o cinto, porque tem a barra que segure. Agora não tem, ou seja, tem que colocar no cinto. Tem que colocar. Isso aqui é primordial, a casa até a gente mostrou da Flávia, na escada. E não só na escada, para não entrar na cozinha a criança e o da cozinha, na minha casa tinha na cozinha para os meninos não entrarem. E ele é legal, e os modelos novos a gente fecha, então, e se eu esquecer de fechar, ele bate e fecha sozinho. Ele trava sozinho, ó, que então, legal. Ó, para qualquer lado que você for, ele vai... E a criança não consegue abrir, para abrir, ó, a gente tem que levantar e depois soltar, tá vendo, ó? Perfeito. O que é importante só o pessoal entender é que, ó, ele vem com uma trava, Kátia, que vem no batente. E a Mas gente aqui tem alongadores. Sim, e é esse alongador que é para usar. Às vezes a gente tem algumas gambiarras na casa, a gambiarra não fica igual. Se começou com o nome gambiarra, já tá tudo errado. Não fica igual, mas isso é legal. E esse tapetinho é legal para criançada, O tapetinho é legal para criançada porque, ó, primeiro que ele é um antiderrapante, então a criança não cai. Escorrega, então a criança que começar a ficar sentada, ela vai começar a ficar em pé, ela vai ter um apoio. A gente colocou esse tapetinho em cima do nosso tapete de propósito, porque assim não pode ficar. A gente tem que levar ele pro chão e colar ele no chão com aquelas fitas adesivas. Ele cola no chão, ele fica, a criança não escorrega, ele faz o barulho do antiderrapante. E o que é legal, além dele ser antiderrapante, olha o visual do nosso... É atrativo, né? A criança fica. Existem alguns desses até que fazem som, então você passa, aqui tem a lula, tem tudo, ele faz os barulhos, então a criança fica aqui. E aí os pais ficam junto com as crianças, com os brinquedos adequados para a idade. Gente, ter filho... requer dedicação, paciência, disposição, mas dinheiro também. Não adianta você achar que criar filho é fácil. Criar é fácil, você joga e larga, mas cuidar do jeito certo e readaptar a casa é algo que você tem que pensar. Importantíssimo, a readaptação da casa. Eu falo, são 2, 3 anos na tua casa, mas que a casa é da criança, né, Kátia? Não adianta falar assim, não, meu filho vai ter que aprender, porque na primeira que ele comete um erro, pode ser um erro fatal, né? Sim, senhora, sim, senhora. Vou passar para vocês o site do Dr. Marcelo Rebichade, é o www.pediatriainfoco.com.br. Lá tem muitos artigos legais. Você que é mamãe de primeira viagem, ou mesmo as que não são, quer tirar suas dúvidas, aproveite e acesse o site pediatriainfoco.com.br. Preciso agradecer as empresas que ajudaram a gente com esses produtos extremamente adequados, que é a Lenox Kido e também a The Kits, que emprestaram esses produtos. O site da Lenox é linox.com.br e a The Kits Brasil.com.br. Lá você tem as informações desses produtos. Lembrando, gente, quando a gente vai buscar produtos para crianças, tem que ser produtos que sejam seguros, que tenham selo do Inmetro, que sejam adequados, que não sejam tóxicos. Parece brincadeira, mas o barato sai caro. O barato sai muito caro, muito caro. Segurança não se brinca com segurança, nem com segurança e nem com saúde. Verdade. O Dr. Marcelo Rebichade, que é pediatra do Hospital São Luís, claro que volta mais vezes ao programa. E se você tiver alguma sugestão para o nosso quadro Vida de Mãe, pode mandar. Essa pauta de hoje é importantíssima. Era legal até que se você tivesse filhos, você anotasse tudo direitinho. Depois você pode entrar no nosso site e você vai ter um vídeo também para você assistir ou então para indicar algum parente que tenha crianças pequenas em casa. Isso aí. Obrigada. Beijo nos meninos, Obrigado. viu? Obrigadão. Beijo no Bruninho. Obrigado. Puxa. Deixa eu ir lá com a mama agora. Mama, mas como mudou de um tempo pra cá, né? Isso tudo de segurança dentro de casa, pois né? Pois é, mas eu também fico pensando assim, é que hoje em dia nós temos muito mais coisas em casa do que a gente tinha, por exemplo, no meu tempo. No meu tempo não tinha televisão, no máximo era um rádio. Mas olha, em relação à segurança, por isso que morria tanta criança. As camas era tudo daquela coisa arredondada sempre, né? A gente tomava banho nas bacionas de... Caía, se quebrava e tudo, né? Deixa eu mandar um beijo pra dona Lena lá.